Oi, Seja pessoal. bem-vinda, Samara. Obrigada. Então, fala um pouquinho pra gente, né, da sua vida. Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Samara, eu tenho 25 anos. Eu sou formada em fisioterapia, sou casada e frequento a igreja presbiteriana Betel desde sempre. Na verdade, sim, eu não sou daqui, né? Eu sou de Rio Verde, mas eu moro aqui em Uberlândia há 8 anos. Então, desde que eu vim para cá, eu tô lá na presbiteriana. E lá em Rio Verde eu também era da presbiteriana de lá. E você é evangélica desde sempre, cristã desde Desde sempre? Como sempre. que é? Você nasceu já em berço cristão? Graças a Deus. Desde pequena, eu vou à igreja, meus pais, minha família toda é cristã, inclusive meu tio é pastor, e a gente teve esse privilégio de a palavra de Ixi, Deus. Mas, assim, crescer num lar cristão é um privilégio, mas isso não significa que a conversão acontece ao nascer, não é assim. Apesar da gente crescer na igreja, tem um momento em que as coisas ficam mais sérias, que muda, sim. né? Gira uma chave dentro da gente e fala, não, peraí, agora esse negócio é muito sério, a gente tem que levar muito a sério, não é brincadeira, não é. A gente às vezes estranha porque a gente acostuma, né, crescer ali e acomoda, e aí chega um momento que Deus falou, é sério, vamos levar a sério, vamos ter um compromisso mais sério e tudo mais. Aham. Então, É, já ouvi muitos testemunhos de pessoas que nasceram na igreja, né? E que falam assim, ai, mas eu conheci a Cristo de fato aos 9 anos, aos 14 anos, aos 16 anos, que teve o primeiro momento, sabe, de impacto mesmo com o Senhor. E com você, você lembra, tipo, quando que foi essa idade, tipo, que Deus falou assim, acorda, Samara, foi levanta assim, e anda. levanta e anda, vai. Tem dois momentos assim que me marcaram muito. Aos 10 anos de idade, quando Deus falou muito forte no meu coração sobre missão. E eu tenho uma amiga que ela é missionária há anos no Senegal e ela me influenciou muito nisso. Então, aos 10 anos eu lembro claramente como o meu coração estava voltado para a missão, essa questão do chamado mesmo. E aos 15, que aí sim, daí para frente, tudo mudou. Que foi quando o meu avô, ele teve câncer e tudo. E foi um momento muito conturbado, um momento de aflição, porque ele era a minha referência, assim, uma das pessoas, minhas pessoas favoritas aqui na Terra, que Deus me permitiu conviver, era meu avô. Então, nesse momento que ele ficou doente, foi um momento em que a minha fé foi muito provada e que eu precisei realinhar e entender e buscar. E aí foi um momento também de muita intimidade e de transformação interna, né? Deus trabalhou, assim, mexeu muito lá dentro. E aí, a partir daí também, eu comecei a viver muitas coisas no reino. Engajou, né? Foi Ai, que determinante. bom, bênção demais. Por isso que eu queria trazer hoje para o pessoal o versículo, né, de Romanos 8, 28. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do livro de Romanos, é o meu livro preferido da Bíblia. E a gente tem estudado Romanos agora nas quartas-feiras na igreja. Mas esse versículo em especial é algo que eu aprendi ao longo da minha caminhada, de que Deus ele consegue transformar as situações das nossas vidas para algo produtivo do reino, né? E aí o versículo lá de Romanos 8, 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente lê esse versículo, a gente vai ver que ele está num contexto onde está falando sobre o Espírito Santo no momento da oração interceder por nós, porque nós somos limitados, nós temos limitações, nós temos dificuldades para falar com Deus da maneira correta. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele ajuda a mensagem a chegar até Deus da maneira mais correta, porque se for chegar ao que a gente fala, Deus me livre. Então, o Espírito Santo intervém porque nós temos essas limitações, né? E, e aí, quando ele chega nesse texto, e aí ele fala que todas as coisas que
acontecem, cooperam para o bem, ele já coloca ali uma condição. Todas as coisas cooperam para o bem, mas somente daqueles que amam a Deus. Então, esse é um privilégio, em primeiro lugar, dos filhos, daqueles que são filhos de Deus. Então, somente quem está na presença do Senhor, somente aquele que aceitou o chamado de Deus e aceitou a adoção e se tornou filho, é que pode, né, ter essa intervenção do alto sobre as nossas vidas e fazer com que, apesar das situações ruins, Deus pegue isso, transforma, trata o nosso coração, cura as nossas feridas e faça disso algo bom. Então, esse é um privilégio para nós que somos cristãos, né? Somente quem está nele e ama ele tem esse privilégio de ter Deus transformando as situações para algo positivo. E aí depois ele fala sobre propósito, que Deus nos chama segundo um propósito. Então ele não nos chama para a gente ficar à toa, ele chama com um propósito, com uma missão para cada um de nós. E é interessante que ele fala sobre aflições, sobre dificuldades, sobre tudo que acontece. Tudo que acontece é para o bem, e depois ele fala de propósito. Então, a gente entende que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, seja porque a gente está no mundo caído e passamos doenças, aflições, terremotos, a pandemia, qualquer coisa que acontece na nossa vida devido a gente estar no mundo, pode ser transformado através de Jesus, através do sacrifício dele na cruz, pode ser transformado para algo positivo, para ser instrumento no nosso chamado, no nosso reino. Então, é algo assim que eu pude desfrutar na minha vida. Às vezes a gente vive situações que a gente pensa, meu Deus, como que isso pode gerar algo bom dentro de mim? Em 2016, eu perdi minha mãe. E de uma forma trágica, assim, no susto. E foi um tempo que Deus trabalhou muito no meu coração. E eu pensava, cara, isso nunca vai tornar algo positivo. E depois disso, no mesmo ano, um mês depois da morte da minha mãe, surgiu a oportunidade, por exemplo, de ir para a África. E eu falo, cara, não tem jeito. Eu tô acabada, eu tô devastada. Eu não tenho nada para ir para lá fazer missão. Isso não faz lógica. E foi justamente quando Deus preparou tudo. E depois disso, as coisas, até ministeriais, mudaram tudo. E aí eu fui entender, cara, realmente, não é que Deus quis que minha mãe morresse de forma alguma, ela morreu uma fatalidade. A gente está sujeito, a gente está no mundo, muitas coisas podem acontecer, um acidente, um câncer, qualquer coisa pode acontecer e gerar algum transtorno nas nossas vidas. Mas a grande questão é que quando a gente tem Jesus, ele pega aquilo, ele cura a sua ferida e ele fala, olha, filho, apesar disso, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho um caminho para você. E quando você está nesse caminho, todo o resto é superável, porque você está no meu caminho e eu estou com você e eu estou cuidando de você. E quando você vive o meu propósito, aquilo que a sua alma tanto ansiava, supre. Você vai parar de buscar outras coisas porque você está no propósito. Então você encontra paz, você encontra descanso em Deus. Então esse versículo fala muito acerca disso, mesmo porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas limitações e ele nos quer por inteiro, mesmo que a gente já foi tão machucado em algum momento das nossas vidas, mesmo assim, ele vai nos pegar e ele vai nos levar para uma novidade de vida que está em conformidade com o propósito dele. Então eu acho isso que é o mais lindo do Evangelho, mais lindo do amor do Senhor sobre as nossas vidas, porque não importa como a gente estava, não importa o que aconteceu, não importa as situações ou o quanto a vida foi dura com a gente. Em Cristo, tudo pode ser novo, tudo pode ser mudado. E aí é onde esse versículo faz sentido, de que tudo coopera para o bem. Porque Deus faz com que tudo coopere para o bem. Deus transforma situações e leva tudo para o novo dele. Então é muito lindo, eu acho que é o mais lindo do Evangelho, é isso, essa capacidade
de gerar um novo numa vida numa vida de uma pessoa que às vezes está tão triste, machucado, às vezes tão descrente, né? Por que que eu vim fazer na Terra? Por que que minha vida está tão difícil? Por que que está acontecendo tudo isso? E eu creio nisso, até nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Às vezes as pessoas estão reclamando tanto, eu mesmo reclamei de ficar em casa, de não poder ir para a igreja, que a gente que é crente gosta de ir para a igreja, gosta de reunir, de estar com o pessoal. E às vezes a gente reclamou tanto, mas até nisso, Deus transforma tudo. Né? O quanto que a palavra de Deus foi pregada na internet, por exemplo. E a gente, às vezes, deixava essa oportunidade. E hoje a gente está aqui numa live, conversando sobre a palavra de Deus e as pessoas podendo ter contato com a palavra de Deus. Então, tudo ele consegue fazer com que toda e qualquer situação se torne algo positivo para a glória dele, para o reino. Isso é lindo. Deus é muito bom. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, né, Samara, que reconhece que Ele é o nosso único e suficiente Salvador de fato, a gente tem que mudar a nossa visão, sabe? Daquilo que a gente enxergava antes e a gente tem que passar a enxergar de forma diferente. Por quê? Porque agora nós reconhecemos que nós temos um Pai que cuida de todas as coisas, né? Que está no controle de todas as coisas. E quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que ter ciência disso, sabe? De que independente do que aconteça na minha vida, Deus ele está no controle, ele sabe de todas as coisas. E nós temos um Pai que ele não quer a nossa derrota, a nossa tristeza, a nossa morte, ele quer o melhor para nós. Às vezes as dificuldades que a gente passa é para forjar o nosso caráter, para que a gente se torne de fato o espelho de Cristo, né? Porque Jesus ele veio à Terra, ele sofreu sem necessidade nenhuma, né? Ele não tinha por que sofrer aquilo, mas sofreu por nós. Então a gente tem que ter o caráter de Cristo também. Então quando a gente se torna cristão, a gente tem que entender, sabe, que as dores vêm para nos moldar e nos tornar ainda mais fortes. Né? Porque nós temos um Deus, nós temos um Pai. E de fato, tudo aquilo coopera para o bem. Né? Quando a gente ama, quando a gente confia. Exatamente, Laísa. Muitas vezes a gente não entende e aí a nossa fé fica muitas vezes até abalada. E é justamente nesses momentos de dificuldades é que a nossa fé ela tem que estar mais forte. É nesse momento que eu tenho que confiar que apesar daquilo que eu estou vivendo, Deus, ele continua no controle. Porque ele disse que ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século, então ele está. E aí, às vezes, o nosso pensamento carnal é olhar para a situação e falar assim, não tem como Deus estar no controle dessa situação. E ele está lá, ele está com você, ele está te motivando, e é onde a nossa fé é provada. Então, é onde eu tenho que olhar e falar, olha, Deus, eu não estou vendo. Mas eu sei que o Senhor está, e eu sei que o Senhor está trabalhando, e eu confio, né, eu confio na Tua palavra, eu confio que o Senhor está no controle. Então, a gente precisa mesmo entender que as provações é um exercício da nossa fé. Né? Tiago diz, lá em Tiago 1:2, ele, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 2, ele fala que a gente precisa ter motivo de alegria ao passar por provações, porque isso produz em nós perseverança. Então, tudo aquilo que a gente passa ao longo da vida é como se fosse um tijolinho da nossa fé, que é edificado ali, que cresce, que é aumentado. Então, quando a gente vive outra situação lá na frente, a gente parece que está mais fortalecido. Então, é de fato o processo para viver o propósito. Às vezes a gente a gente tem a convicção do chamado, do propósito, para onde Deus quer nos levar, mas a gente não quer viver o processo. Aí vem uma situação difícil, já desanima, já não busca tanto quanto antes, aí começa a questionar Deus. E na verdade aquilo faz parte do processo, porque até para viver o propósito a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar habilitado, a gente tem que ter uma certa experiência, uma certa bagagem. Não quer dizer que a gente não está vivendo o propósito quando a gente está no processo. Na verdade, o processo é parte do propósito. Enquanto a gente vive o processo,
Deus está ali moldando o nosso caráter e também nos ajudando. Se no processo eu passo reclamando, as pessoas veem isso, né? Que testemunho eu dou quando eu estou no processo reclamando, só negando a fé que eu tenho em Deus, porque se eu tenho fé e eu creio que Ele está no controle, eu fico ali pensando aquilo e não leva a nada. O Marcelo até postou aí, ó, quem acredita no propósito entende o processo, que é a frase do novo álbum da Isadora, né? E sobre o que você mencionou aí de Tiago, né, sobre as provações, que nós temos que estar alegres, em tudo dai graças, né? Então nós temos que ser gratos por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Exatamente. Né? Gratidão, ela gera vitória na nossa vida, ela gera Exatamente. conquista. E muitas pessoas, cristãos principalmente, se questionam de tudo que acontece. Ai, por que comigo? Como? O que eu fiz para ser comigo? Quando a gente questiona assim, a gente abre uma seletividade, né, para Deus, como se eu fosse melhor do que as outras pessoas que estão na Terra e eu não pudesse passar por provação, sendo que o próprio Jesus passou. Então, Jesus, perfeito, Deus, estava lá de boa no céu, veio para a Terra e passou por provação que ele nem merecia, que ele nem tinha culpa, ele não fez nada para levar aquilo, né? E nós, no mundo caído, estamos aqui, não só nós cristãos, mas todos os habitantes do planeta Terra está suscetível, porque uma vez que o pecado entrou no mundo, rompeu a perfeição que havia, o relacionamento perfeito que havia entre a natureza e Deus, entre o homem e Deus, e aí as pessoas não percebem isso, que isso aconteceu lá no Éden, não é agora, já faz muito tempo. E desde que isso foi rompido, a mulher sente dor no parto, começou por aí. E aí depois o homem sentiu, né, o cansaço do trabalho, né? E aí veio as doenças, veio tudo por causa do pecado. E aí não é um privilégio do cristão não viver isso. Não, todos nós vivemos. O cristão, né, o filho e o que ainda não filho. E às vezes a gente tem que lidar com os comentários. Ah, você é crente, mas você está passando por tantos problemas. Meu filho, a questão não é o problema. Todos nós vamos passar. A questão é que eu passo ele com Deus. Eu passo ele com Jesus aqui, ó, caminhando comigo, me dando força, né, para enfrentar tudo isso. Então, não somos um ser mais privilegiado e não temos essa mania, esse direito de questionar Deus, porque na verdade é qualquer um, não é porque não eu, é porque todos nós caímos, todos nós pecamos quando Adão pecou. Então, estamos no mesmo barco. Então, a gente tem que entender o quanto a misericórdia de Deus é grande sobre as nossas vidas, porque embora a gente não mereça, embora a gente não faça nada que possa gerar a nossa salvação, no sentido de que não tem nada que eu faça que vai fazer eu merecer a salvação, a misericórdia e a graça dele abundou aqui na Terra, e quem recebe isso tem a oportunidade de ter ele ao nosso lado, enquanto estivermos aqui na Terra, para enfrentar essas dificuldades, essas lutas, e depois de sonhar com a eternidade, lá onde não... Aí sim não vai haver mais luta, não vai haver choro. Lá na eternidade, lá quando Jesus voltar, ou agora, amanhã, se ele quiser, né? A gente aceita. Se ele quiser voltar, a gente está aceitando. Muito bem. E eu queria que você orasse para nós, para a gente finalizar, por favor. Amém. Eu agradeço, viu, o convite e estou à disposição quando precisarem. Eu amo falar de Jesus. Estou aí. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom para nós o tempo todo. O tempo todo podemos ver, ó Pai, a manifestação do seu amor, da sua glória sobre as nossas vidas. Mesmo, ó Pai, nós não merecendo, ó Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor usou a tua palavra para falar aos nossos corações. Que possamos a cada dia mais entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo aquilo que acontece na nossa vida acontece para o nosso crescimento, para que possamos cada vez mais nos tornar parecidos com o Senhor. E esse é o nosso desejo, Pai. Abençoa a vida de cada um que participou dessa live. Que o Senhor ministre aos nossos corações a cada dia. E que possamos mais e mais levar a tua palavra, ser usados pelo Senhor para pregar a tua palavra, Pai.
Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.